Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos meus empregados, dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai o anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste quarto domingo da Quaresma,
que é o domingo letário, o domingo da alegria, nós temos a alegria de, neste ano, escutar este evangelho, esta parábola, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores textos de toda a Sagrada Escritura. É uma das parábolas mais maravilhosas que Deus proferiu para nós, né? Porque é uma palavra que precisa encher o nosso coração de alegria, porque ela revela quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, o seu coração, os seus sentimentos para com cada um de nós, e ela nos revela o tamanho da misericórdia de Deus, que é e mais sente saudade dos seus filhos que vão viver longe dele, que é de sempre espera, aguarda e está pronto para perdoar aquela que volta arrependido. Meus queridos, esse evangelho ele nos ensina o que é a vida, o que é viver, o que é amar. Aqueles dois filhos, eles tinham uma vida boa, eles eram ricos, não faltava nada para eles em casa. Aqueles filhos tinham um pai que os amava, que lhes ensinava, que mostrava o caminho, a direção. Aqueles filhos tinham trabalho, tinham comida, tinham amor em casa, tinham condição. Mas essa palavra nos fala que o filho mais novo não estava satisfeito, né? Ele queria ser livre. Ele queria viver uma vida independente do seu pai. Ele queria viver uma vida independente da sua casa. Para ele era chato viver sobre o olhar do seu pai, sobre a voz do seu pai. Para ele ficou chato ter que acordar todo dia cedo, trabalhar, fazer as suas orações. Para ele ficou chato viver uma vida seguindo aquilo que seu pai lhe dizia. Ele queria ser independente. Ele queria ser livre. Ele queria viver uma vida e ele achava que a melhor vida era essa vida de independência, essa vida de liberdade, essa vida de fazer o que quiser, na hora que quiser, experimentar o que quiser, no tempo que quiser, na hora que quiser. Essa vida independente do seu Deus, independente da sua voz, dos seus mandamentos, independente da sua casa, independente do seu amor. Para aquele filho mais novo, a vida era isso. Ser livre era fazer o que ele quisesse, sem ter nenhum pai, nenhuma mãe para dizer nada. E ele foi. Meus queridos, quem aqui nunca quis viver uma vida assim? Quem aqui já não experimentou? É chato viver na casa do meu pai, da minha mãe. Todos nós somos adolescentes. E normalmente na adolescência a gente quer. Ai, meu pai me diz isso, minha mãe não queria fazer aquilo, não posso. Eu queria fazer aquilo outro, não posso. Eu queria realizar aquilo. Ai, meu pai chato, que mãe chata. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero, ninguém deixa. Como da aborrecência, né? Acha que está conquistando o mundo, eu sei tudo, eu que sei o que é melhor para mim, eu que sei o que é liberdade, eu sei fazer as minhas escolhas. Quem aqui já não viveu isso? Tem muito adulto vivendo isso, hein? Vivendo uma infantilidade tardia, queria ser independente, sair da sua família, sair da sua casa, do seu matrimônio, quero ser livre. E quem aqui já não viveu isso? Já não experimentou viver uma vida longe de Deus? Para todos os que experimentamos viver uma vida independente, a experiência do filho mais jovem é a nossa experiência. Nós vamos experimentar, queridos, que uma vida longe da casa, do amor do nosso Pai, resulta uma vida vazia. Eu lembro, eu tinha um amigo que era seminarista comigo, grande amigo no seminário, e quando íamos passar da filosofia para a teologia, é um período de muita decisão, né?
Saí de um, já estavam 4 anos no seminário, íamos para os 4 últimos anos. Eu lembro que no final do ano ele me chamou, ele era um pouco mais jovem do que eu, e me disse isso: falou, Carlinhos, eu vou sair do seminário. Eu falei, por que, rapaz? Caramba, que uma vocação, estou tão feliz aqui. Eu sei, eu acredito nisso. Mas tem tanta coisa que eu quero fazer que eu não fiz. Eu queria aproveitar a vida um pouco, sair, curtir, zoar. Eu tenho esse desejo. E nisso ele foi muito sincero. Pô, deu menos de amanhã me ordenar padre com esse desejo, com essas vontades, e querer depois de padre fazer isso. Então eu prefiro sair agora e viver. E viver. Ser livre, né? E curtir a vida. Eu lembro que eu disse para ele, eu falei, vai, meu filho, vai. Você está sendo sincero. Você tem esse desejo no teu coração, vai. Eu posso te garantir uma coisa por experiência própria. É uma vida vazia. Você não vai se realizar. Você pode estar jogando sua vocação, sua felicidade fora, por um desejo que você tem, sem dúvida nenhuma, não temos que negar, mas é um desejo que vai resultar em nada. Que vai resultar em vazio, em falta de sentido. Mas vai. E ele foi. Né? E hoje em dia, não sei qual é a vida que ele vive. Não acredito que seja uma vida muito boa. Porque eu lembro que eu disse para ele, só toma cuidado para fazer algo que depois não tem como você voltar. Porque às vezes nós podemos cometer algo que não tem mais volta. E repito, você vai jogar a sua vocação fora por causa disso. Então hoje a gente olha para trás, um menino bom, hein? Que poderia ser padre hoje, poderia estar fazendo um bem tão grande, poderia estar ajudando e ser feliz na sua vocação. Hoje vive uma vida longe de Deus. É essa a nossa experiência. Quando nós queremos viver uma vida independente de Deus, nós experimentamos que o dinheiro acaba, nós experimentamos que o prazer acaba, nós experimentamos que os amigos metem o pé, nós experimentamos que a vida fica vazia. E que muitas vezes nós vivemos uma vida pior do que a vida dos pobres. Foi a realidade desse menino. Ele queria comer daquilo que os pobres comiam e não podia. Quantas pessoas vivem uma vida assim, pior, inferior dos pobres? Ai, padre, mas isso tudo, vai ali agora, daqui a pouquinho no centro da cidade, vai ver quantas pessoas na rua. Desesperado, querendo tirar um crack. Não tem dinheiro para comprar uma droga para poder alimentar o seu vício. Tantas e tantas pessoas que deixaram as suas famílias, que deixaram as suas casas para querer ser livre e vivem vidas terríveis, terríveis de arrependimento, de mágoa, de dor, porque deixaram os bens mais preciosos das suas vidas por causa de prazer. Quantas pessoas, meus queridos, vivem vidas que não são mais vidas, porque um dia quiseram ir para longe do seu Pai, para longe das pessoas que o amavam, que se enganaram, achando que a liberdade é fazer o que eu quero. Que tristeza. Tenho certeza que todo mundo conhece pessoas assim. E quantas perderam a sua vida assim, porque não conseguiram voltar atrás. Queridos, o Evangelho de hoje nos mostra que aquele filho voltou, que aquele filho caiu em si e viu a vida que estava vivendo e reconheceu: na casa do meu pai os empregados vivem melhor, eu vou voltar para lá. Que bom é quando a gente toma essa decisão. Que alegre é a vida do homem e da mulher que volta para o Pai.
Porque vai experimentar exatamente aquilo que esse jovem experimentou no Evangelho. Não um pai que aponta o dedo, não um pai que julga, que condena, que mostra, não, mas um pai que faz o quê? Um pai que esperava, um pai que abraça, que beija, que dá um banho, que põe um anel, que prepara um banquete, porque é um pai que tem entranhas de misericórdia. E nós vamos experimentar que antes de que nós sintamos saudades da casa do nosso pai, é Ele quem tem saudade de nós, é Ele quem chora de tristeza porque estamos longe dele, é Ele quem nos espera, e por isso todo dia olha na janela para ver se o seu filho está voltando. Meus queridos, esse é o nosso Deus. Voltemos para Ele, não tenhamos medo. Vamos voltar para este nosso Pai. Aqui nessa parábola nós encontramos o sacramento da confissão. Aqui está o sacramento da penitência, todo narrado. Porque o sacramento da penitência era feito o quê? De pecado. E aqui nós temos um filho que pecou, que virou as costas para o seu pai e que foi embora. Que virou as costas para o amor do seu pai, para a presença do seu pai, e foi embora. E todo o pecado é isso, é virar as costas para o nosso pai, é virar as costas para o nosso Deus, ou virar as costas para alguém que nos ama, para uma pessoa, é deixar para trás. Então teve o pecado. Aqui nesse evangelho nós vemos que teve o arrependimento. Para se confessar é preciso ter arrependimento. Aquele filho caiu em si e disse: na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu vou voltar. Ele se arrependeu da besteira que fez e voltou para a casa do pai. Aqui, neste evangelho, nós temos a confissão, porque o filho chega no pai e diz o quê? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Ele se confessa. E aqui nós temos a absolvição. Esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Por isso o banho, por isso o anel, por isso o banquete preparado. Aqui nós temos o sacramento da confissão. E não existe outro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, aonde nós voltamos para a casa do nosso Pai, que não seja no sacramento. Nós, disse São Paulo, fomos feitos ministros da reconciliação. Por isso, deixai-vos reconciliar com Deus. E é essa a mensagem, meus queridos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Fazei um bom exame de consciência. Procurai fazer uma boa confissão. Não tenha medo. Por que o padre fala tanto de confissão, né? Parece que o padre tem que escutar nossos pecados. Parece. Para mim seria muito melhor que ninguém viesse confessar. Ia ter menos trabalho. Menos coisa para fazer, pelo contrário. O padre fala tanto de confissão, meus queridos, para que você experimente quão suave é o Senhor. Para que você se reconcilie. Veja bem, na minha vida, eu tenho a coisa que me deixa mais triste na minha vida, não tenho dúvida disso, né? A coisa que me deixa mais... Não é? Eu não consigo terminar a casa paroquial. Porque eu estou vendendo pouca rifa. Não! Porque às vezes eu estou cansado por um dia de trabalho, ou porque às vezes tenho dor de cabeça, ou a gente fica resfriado às vezes, ou porque a gente não consegue realizar aquilo, que eu não consigo realizar aquilo que eu pensei que eu gostaria de realizar naquele momento, não. O que me deixa mais triste na minha vida é quando eu perco. É quando eu viro as costas para o meu Deus. É quando eu insisto em querer ficar longe. Gente, isso me dá uma tristeza muito grande e infelizmente eu experimento isso. Não gostaria. Confesso que eu não gostaria. Mas eu experimento. Isso é o que causa a maior tristeza na minha vida hoje. E o que me causa mais alegria, pode ter certeza, é quando o sacerdote me diz: e eu te absolvo dos teus pecados.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz, meu filho. O Senhor te perdoa. Como eu me levanto outra pessoa. Porque eu descubro que muito maior do que qualquer miséria, muito maior do que qualquer fraqueza minha, é a misericórdia do meu Pai. Eu descubro que por mais que eu me levante feliz, depois de receber a absolvição, quem está mais feliz ainda é o meu Pai. Porque eu voltei, porque eu procurei, porque eu me reconciliei com Ele. Meus queridos, é isso que me dá mais alegria. E quando o Padre pede para vocês se confessarem, pedir perdão, é para isso. Para que vocês também experimentem essa alegria do reencontro com a misericórdia de Deus. Portanto, queridos, deixai-nos reconciliar com Deus. O tempo da Quaresma é esse tempo. E você vai ter alegria. E se confessar, não é assim, primeiro eu vou me confessar porque eu vou comungar na missa, ou eu vou me confessar porque está chegando a Páscoa. Não, deixai-nos reconciliar com Deus. Eu vou me confessar, eu vou fazer um bom exame de consciência. Bota na internet o exame de consciência para confissão, você vai encontrar tanta coisa ali. E você vai ver que você peca gravemente e levemente e que precisamos pedir perdão a Deus. Confessar porque nós reconhecemos que viramos as costas para Deus. Confessar porque nós nos arrependemos e sentimos saudades da casa do nosso Pai. Confessar, meus queridos, para nos reconciliar com o Senhor e deixar ser lavado, purificado por Ele. Reconciliar-nos com Deus. Vamos pedir a Ele para todos nós, porque todas as vezes que nós, arrependidos, confessamos, recebemos a absolvição dos nossos pecados, nós experimentamos esta alegria. Porque estávamos mortos e voltamos a viver. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Aí o Pai nos abraça, nos lava, nos dá um banho e prepara um banquete para nós. A Eucaristia. Esse alimento que dá vida, que restaura, que alimenta e que dá força, para que possamos viver a melhor vida na casa do nosso Pai, aqui na terra, e um dia viver eternamente na sua casa. Que o Senhor nos ajude. Assim seja. Amém.